epicentro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir... Many schools around the world, as you know, have shut down, some for extended periods of time, as this virus spreads. Ele diz que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou entusiasta da área da educação. Ele conta com o apoio da Associação Alumni USBEA, United States Brazil Exchange Alumni, e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva e sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na rede federal. E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino no curso de letras em inglês também na rede federal. Como vocês já sabem, a nossa série de podcasts ela tem o objetivo de discutir o ensino crítico, em especial nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. E a gente está fazendo isso por meio do diálogo com diversos professores e pesquisadores da área de educação e ensino. Bem, nós já falamos aqui sobre a importância de reconhecer a subjetividade de alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem, conforme destaca a pesquisadora Bell Hooks. E nós focamos especificamente, quando a gente conversou sobre esse assunto, na questão de emoções e também da saúde mental. Hoje a gente vai voltar a falar desse assunto, mas a gente quer aprofundar essa reflexão e pensar nas identidades sociais de todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Então a gente quer falar hoje sobre identidades sociais de raça, etnia, gênero, sexualidade. E a gente quer basicamente discutir a importância de entendermos como que essas identidades são construídas socialmente, inclusive pelo próprio sistema educacional. E para que a gente possa fazer essa reflexão sobre essa perspectiva interseccional de ensino, ou seja, para a gente poder pensar sobre essas identidades sociais de raça, classe, etnia, gênero e sexualidade na educação, a gente tem hoje duas professoras aqui que adotam uma perspectiva crítica em suas pesquisas e também em suas práticas pedagógicas. Temos aqui hoje Aparecida de Jesus Ferreira, que tem doutorado e pós-doutorado pela University of London, na Inglaterra. Ela é professora no curso de Letras e mestrado da Universidade Estadual de Ponta Grossa e tem experiência na área de linguística aplicada, com ênfase na formação de professores. Ela atua principalmente nos seguintes temas: formação de professores, prática de ensino, ensino e aprendizagem de línguas, análise de livros didáticos e desenvolvimento de materiais de ensino, narrativas autobiográficas, letramento racial crítico e processos de construção de identidades sociais, raça, gênero e classe. Bem-vinda, professora Aparecida, e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer imensamente a Priscila Farias e o Leonardo da Silva por esse convite para que eu pudesse dialogar um pouco com vocês sobre a questão do ensino crítico de línguas, interseccionalidade, pensando um pouco sobre as minhas práticas, as práticas sociais que eu tenho desenvolvido, tanto na minha vida quanto na minha profissão como professora que sou dentro da universidade. Então, muito obrigada e parabéns para vocês por esse projeto fantástico que possibilita pensar sobre a questão de interseccionalidade no ensino de língua inglesa. Muito bem, muito obrigada. E a gente também tem hoje com a gente a professora Litiane Barbosa Macedo. A professora Litiane, ela tem doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e ela é professora na Universidade Federal do Piauí. A Litiane tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, e ela atua principalmente nos seguintes temas: análise crítica do discurso, gramática sistêmica funcional, estudos da linguagem, raça, gênero e representações em diversos modos semióticos, estudos de gênero em contextos africanos. Litiane, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Bem-vinda! Olá! Primeiramente eu queria agradecer ao Leonardo e à Priscila, grandes professores, né?
Muito obrigada pelo convite, estar aqui, né, e falar um pouco da minha prática de ensino, falar um pouco também da minha trajetória, como professora e como aluna também, que a gente vai discutir um pouquinho aqui também, né. Agradeço imensamente essa oportunidade e vamos ter aí um momento proveitoso todos nós juntos, né. Ótimo. Então, para a gente dar início, a gente vai começar com a tentativa de definir alguns conceitos chaves, né, para a nossa discussão. Então, a gente queria começar ouvindo a professora Aparecida, né? Você poderia explicar para a gente um pouco o que é esse termo, né, interseccionalidade, e como que ele está relacionado ao ensino se a gente partir de uma perspectiva crítica? Muito obrigada, Leonardo, pela pergunta. Quando a gente pensa na questão de interseccionalidade, a gente não tem como falar hoje no termo de interseccionalidade no Brasil ligado às questões de ensino e ensino crítico sem se referir à autora Kimberlé Crenshaw, que foi a pessoa que cunhou esse termo de interseccionalidade. Ela é uma pesquisadora no contexto estadunidense e que ela cunhou esse termo de interseccionalidade em 1989. Então, basicamente, o que ela menciona, o que ela traz sobre a questão de interseccionalidade, que ele estuda a questão de identidades sociais e que faz uma relação com sistemas de opressão, dominação, racismo, preconceito, discriminação, né? E que está relacionado com raça, etnia, gênero, classe social e a questão de geração. Então, se nós formos pensar sobre essa questão de interseccionalidade voltada para a questão do ensino de língua inglesa, por exemplo, e que isso se estende para todas as áreas do conhecimento, nós não temos hoje como pensar a questão de ensinar em uma sala de aula sem pensar que nós estamos interagindo com alunas e alunos e que essas pessoas estão posicionadas também nas suas identidades sociais e que daí são identidades de raça, gênero, classe, sexualidade, né? E que estão dentro daquele contexto de sala de aula ou mesmo dentro da sociedade e que interagem umas com as outras, né? E daí quando a gente pensa na questão da interseccionalidade no contexto brasileiro, a gente tem algumas questões em específico, né? Quando a gente pensa na questão, por exemplo, da mulher, né? Então, nós temos mulheres, né? E daí nós temos as intersecções dessas mulheres. Então, eu como mulher posso ter algumas questões que eu me identifico com todas as mulheres brasileiras, mas há alguns momentos que fazem intersecção, por exemplo, com mulheres negras, com mulheres pobres, com a questão da faixa etária, né? Então, dependendo do local em que eu ajo, em que eu estou, essas intersecções elas vão se aproximar ou elas vão se distanciar. Mas o que a gente não pode deixar de considerar é que no contexto brasileiro, por exemplo, pensando nessa questão de identidades sociais, as mulheres negras e pobres, né? Elas acabam sendo as pessoas que mais sofrem os impactos sociais dessa interseccionalidade, que muitas delas acabam sofrendo preconceito, discriminação e racismo aí de 3 formas, né? Ou seja, com a questão de identidade de raça, por serem negras, com a questão de gênero, por serem mulheres, e que pode interseccionar também com a questão de classe social e algumas vezes com a questão de faixa etária, de idade, né? Então eu acho que é isso que a gente pode dizer com relação à interseccionalidade, de que forma que intersecciona com a questão de ensino e com a sociedade também. Muito obrigada, Aparecida. Isso me faz pensar muito assim no papel que o discurso tem em tanto reforçar quanto desconstruir esse tipo de papéis e identidades que a gente assume, né? Então eu queria perguntar para a Litiane nesse sentido, se a gente compreende, se a gente percebe que o uso que a gente faz da língua dentro das nossas práticas sociais diárias, eles podem então fazer esse reforço ou essa desconstrução de discursos que vão ser racistas, homofóbicos, xenofóbicos, misóginos, classicistas. Se a gente entende então, conforme explica o Pennicook, que é impossível a gente ignorar as relações de poder e desigualdade quando a gente está aprendendo uma língua,
Qual seria então a importância de uma perspectiva interseccional dentro da sala de aula de línguas especificamente? Por que ela é importante de ser trabalhada na aula de línguas? Então, é muito interessante, né, essa colocação, porque a gente precisa entender, já partindo de uma perspectiva crítica, né, de que a sala de aula não está isenta das estruturas reguladoras da nossa sociedade, né, e essas estruturas reguladoras, elas resultam nessas desigualdades, né, conforme a professora Aparecida comentou. Seja entre as relações entre os alunos, né, alunos professores, alunos supervisores, assim por diante, e principalmente na produção do conhecimento, né, a produção do conhecimento que está inserido, né, no contexto de sala de aula, né, os assuntos abordados, principalmente, eles são predominantemente reforçados com a ideia branca, heteronormativa, né? Eu acrescento aqui, inclusive, até cristã, né? Então, é profundamente integrada nos nossos currículos essa noção de conhecimento, essa produção, né? E a sala de aula de língua estrangeira não está isenta disso, né? Então, entender que não há uma objetividade ou neutralidade na construção do conhecimento é o primeiro passo, né? Para a gente entender e iniciar esse processo de transformação e conscientização não só dos alunos, mas dos professores, todos envolvidos no processo de aprendizagem, né? Então, assim, a perspectiva interseccional, ela nos proporciona, então, perceber que as estruturas dominantes, ela potencializam essa questão da dicotomia, né? Principalmente da questão o certo e errado, aí já vendo na sala na aula de língua estrangeira, como por exemplo, o correto, o falar de determinada forma, né? O standard English, né? Que é o inglês padrão, e aí acaba marginalizando as demais formas de ser, né? E isso não somente da questão da língua, mas da questão das identidades em si, né? E para além disso, ter um cuidado e olhar para essas complexidades da interseccionalidade das opressões, né? Como a Crenshaw ela fala, né? Que entender a colisão das estruturas, sem que haja uma hierarquização dessas opressões, né? Não só olhar isoladamente para determinado fato, que acaba, por exemplo, como o feminismo branco fez por muito tempo, foi justamente ter determinados olhares e não olhar para, por exemplo, a condição da mulher negra, né? Que é isso que é uma grande, por exemplo, a grande crítica, né, do feminismo negro. Então, olhar para essa, por exemplo, na sala de aula, da questão da crença, né? A exaltação de uma forma de determinada forma de fala ou determinada forma de comportamento, principalmente também a questão da representação, do que se está vendo em sala de aula, né? Que tipo de representações, porque isso realmente ela acaba ali moldando determinadas formas de pensar e determinadas formas de que os alunos acabam reproduzindo aquele determinado modo que acaba sendo o padrão, né? E não olhando para outras determinadas formas. Muito bem. Indo nessa linha, né, de pensar na sala de aula, acho que a gente pode retomar aqui o que fala o Pennycook, né, que ele diz que o fazer, né, o fazer pedagógico crítico não se resume a pensar numa aula crítica ou numa discussão crítica. Ele fala que isso é uma filosofia de vida, né, que a gente precisa carregar nas nossas práticas diárias, né, e estar se questionando e problematizando sempre, né. Então a gente gostaria de ouvir um pouco de ambas, pensando agora mais na prática pedagógica de vocês, e a gente pode talvez começar pela Aparecida e depois ouvir a Litiane. Como que vocês buscam adotar essa perspectiva interseccional na prática pedagógica, né? Então, para a gente tentar pensar em exemplos práticos para os professores que nos ouvem, né? Como é que esse entendimento se dá no fazer da sala de aula? Muito obrigada, Leonardo, pela pergunta. É importante pensar esse fazer interseccional na prática pedagógica, né? Porque isso dá a possibilidade de nós pensarmos como é que eu estou agindo no meu contexto para pensar isso na minha praxis pedagógica, né?
Então, eu gostaria de, como foi citado tanto Pennycook e a Bell Hooks, eu gostaria de iniciar com uma citação da Bell Hooks, que ela fala o seguinte: que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro quanto os que estão fora, e que é predeterminado, frequentemente, antes de qualquer discussão em sala de aula se inicie, né? Então, a Bell Hooks quer dizer aqui que no momento que a gente entra para a sala de aula, nós já temos as nossas concepções, as concepções estão conosco, né? E daí a gente precisa, é claro, que entender esse lugar que a gente vai atuar para saber como é que eu posso dialogar com essas identidades sociais que são mediadas por raça, classe, gênero, sexualidade e a questão de idade, por exemplo, dentro desse contexto. E daí eu pensando na minha praxis, né, no lugar que eu atuo, eu sou professora de prática de ensino de língua inglesa e também ministro uma disciplina no mestrado. A disciplina no mestrado que eu ministro, ela está intitulada Formação de Professores, Identidade Profissional e Letramento Racial. Então, por que eu quis trazer essa nomenclatura para a disciplina, pensando num curso de estudos da linguagem no mestrado? É justamente para marcar esse lugar de que as identidades sociais elas precisam estar sendo discutidas nos cursos de formação de professores de forma interseccionada, né? Então, quando eu discuto isso dentro da disciplina do mestrado, a gente trabalha através de narrativas e fazemos reflexões de como é que as nossas identidades de raça, gênero, classe, sexualidade, de idade, por exemplo, né, pode colaborar com o momento que nós vamos para o contexto de sala de aula. E daí, na disciplina de prática de ensino de língua inglesa, que eu ministro para os cursos de graduação, há momento da disciplina em que a gente estuda os documentos oficiais. E dentro dos documentos oficiais, por exemplo, a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático. E dentro do Programa Nacional do Livro Didático, há várias questões que refletem sobre as identidades sociais dentro do contexto de sala de aula de forma interseccionada. Ou seja, esse documento, ele menciona que não é possível ter um material que possa chegar nas mãos dos alunos que ele seja misógino, homofóbico, que ele seja racista ou que apresente qualquer discriminação de gênero, né? Então, essas reflexões são feitas junto com a Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar. E daí, a partir da própria disciplina, nós também fazemos a reflexão de análise, desenvolvimento e avaliação de materiais didáticos, né? Tanto os alunos avaliam livros didáticos, quanto a gente também propõe a produção de materiais didáticos. Essa proposição de materiais didáticos é para que os alunos, principalmente, e as alunas que estão dentro do contexto de fazer a disciplina, que as pessoas possam pensar como é que elas podem sair daquele lugar de consumidores somente de materiais didáticos, mas que elas possam se ver como produtores de materiais didáticos. E a partir das avaliações que fazem, né, aí trazer, se há uma lacuna, por exemplo, no material, que ela possa fazer a intervenção daquele material de forma crítica e trazer a cobertura das lacunas que se encontram ou nos materiais ou nos próprios livros didáticos, né? E daí um exemplo que eu posso dar, um outro exemplo da minha própria prática pedagógica, eu tenho pensado bastante em ações, né? Então, tudo aquilo que eu reflito teoricamente dentro da artigos ou pesquisas que eu participo, eu sempre penso de que forma que as reflexões teóricas que eu tenho feito, as conceituações que eu tenho trazido, de que forma que elas podem também ser levadas para a educação básica. E nesse sentido eu tenho feito vários esforços, né, de análise de material didático. Por exemplo,
dentro das análises de materiais didáticos que eu tenho feito, o que os materiais didáticos têm demonstrado é que é um material eurocêntrico, em que geralmente aparece, por exemplo, a mulher, as pessoas brancas, como estando em mais evidência dentro do material didático, e daí a mulher negra e pobre, por exemplo, ela aparece muito menos nos materiais didáticos. Então, essa é uma forma de pensar a questão da interseccionalidade nos materiais didáticos, que é algo que estará os futuros professores, os professores que atuam na educação básica, eles têm contato com materiais didáticos o tempo inteiro e precisam desses materiais didáticos, né, para fazer essa interação. Então, eu acho que esses são alguns dos exemplos. Outras questões que eu tenho trazido também, como professora de língua inglesa, eu cheguei a produzir um material que fala sobre formação de professores, raça e etnia, e que traz reflexões e sugestões de materiais didáticos, tanto para ele é um material bilíngue, que ele está em português e inglês, e que lá eu proponho algumas sugestões de materiais didáticos que podem ser utilizados no contexto da educação básica e também de formação de professores para refletir sobre essas questões. Então, esse material não foi feito para ser um material, por exemplo, de que as pessoas possam achar que são exemplos fixos, né? Não são. São materiais para simplesmente mencionar que todos nós podemos produzir materiais didáticos, né? Então, eu dou ali alguns exemplos que as pessoas, a partir daqueles exemplos, podem produzir os seus próprios, né? Então, para eu não ficar somente fazendo questões de discussão teórica. Uma outra questão que eu fiz recentemente, e que daí foi uma questão mais pessoal, eu fiz um livro de literatura infantil que se chama As Bonecas Negras de Lara, e daí eu fiz a tradução desse livro, que é Lara's Black Dolls, para que possa ser utilizado também no contexto da educação infantil e de formação de professores, né? Como é que nós poderíamos usar materiais de literatura infantil para trabalhar a língua inglesa, por exemplo, e língua portuguesa ou outras línguas, né? Então são ações que eu tenho feito na minha prática pedagógica para dialogar com essa perspectiva interseccional e é uma forma de eu pensar que é a minha contribuição que eu posso dar desse lugar de formadora de professoras e professores que eu tenho estado, né? Então, essas são as minhas contribuições, eu acho, né? Lite, pode contar um pouquinho pra gente também sobre a tua experiência? Então, primeiramente, né, eu queria dizer que ser professor com uma abordagem crítica, né, uma abordagem pedagógica crítica, não é uma tarefa fácil, né? Principalmente por questões de situações em que os professores eles estão sob influência, né? Por exemplo, a equipe pedagógica conservadora, questão de materiais didáticos que são impostos, né? Eu passei por muito tempo, agora não, né? Enfim, né? Que eu sou professora universitária, enfim, trabalho diretamente com a formação e também dou aula de inglês para os alunos, né? No caso dos alunos de letras em inglês. Mas, assim, por muito tempo, eu passei por situações que tive muitos materiais impostos, né? E aí fico pensando, enfim, quando você me faz essa pergunta, como lidar, né, com essas questões, como lidar com, por exemplo, se você é obrigado a usar determinado material, e você tem, por exemplo, 40 alunos em sala de aula, requer muito tempo. Ser um professor com essa perspectiva requer muito tempo de preparo de aula, né? Muita reflexão. É uma questão, é uma constante reflexão. Você fica praticamente 24 horas pensando, né? Quando você assiste, por exemplo, quando você vai produzir materiais, você assiste um seriado, você assiste algum material autêntico que você queira trazer. Então, isso é realmente uma questão constante. Então,
nessa questão de quando você está diante de materiais que têm de uso obrigatório, uma chave mesmo é realmente analisar esses materiais anteriormente, né? E trazer e problematizar determinada representação. Eu já trabalhei, né? Já analisei também livros didáticos, enfim, com meus alunos, né? Eu sou da área de análise crítica do discurso, e então a gente fizemos algumas pesquisas com relação a isso. Inclusive fiz também uma pesquisa de um livro, não me recordo o nome, na verdade fiz com uma aluna, que ela analisou livros de português como língua estrangeira, então tinha vários problemas com relação a representações ali, né? Não só questões de raça, né? Mas também questões de gênero, da questão da mulher brasileira, enfim. E aí, a ideia, né? Se você tem a obrigatoriedade de usar esse tipo de material, como que você vai abordar, né? Então, não é deixar passar, né? Você ter aquele determinado material e não promover esse tipo de oportunidade para que os alunos percebam e que leiam aquele determinado material, aquele texto, enfim, aquela imagem, né? Que eu também trabalho com imagens, análise de imagens. Não perder essa oportunidade, eu acho que essa é a grande questão, né? E outra questão também por exemplo, problematizar, dar oportunidades, por exemplo, quando um aluno ou, né, enfim, grupos e tal, traz determinada fala, né? Você questionar e trazer essa questão em sala de aula para os alunos, né? Até mesmo para que eles possam ser protagonizadores e sair, né, com respostas diante daquilo ali, né? Porque de repente algum outro aluno observa e assim por diante, né? Então, assim, fortemente eu acredito que, né, como a professora Aparecida comentou sobre a questão dos materiais didáticos, é isso, né? Você intervir nos materiais, né? Isso é muito importante. E uma outra questão também que eu penso, e que aí é uma coisa que eu também procuro me sensibilizar e olhar, isso já pensando no contexto de ensino superior, né, da questão com os alunos, para além da prática de sala de aula, entender as dificuldades dos alunos, né? Nós temos alunos, por exemplo, que principalmente aí vai a questão da interseccionalidade, né? Nós temos mulheres pretas, mães, né? Nós temos alunos com jornadas triplas, jornadas duplas, né? E há uma grande luta de permanência desses alunos no ensino superior. Muitos deles há evasão, né? Então aqui eu acho que como professora ter esse olhar, não é maternalismo, né? Não é olhar assim, coitadinhos, etc. Não é essa a questão. A questão é você olhar para aquele aluno, né? Individualmente também. E pensar na possibilidade de que faça com que aquele aluno ele permaneça naquele local, porque ele é importante naquele local, né? Como eu fui, por exemplo, há muito tempo atrás, e como eu fui, como fui professora e como estou sendo professora, e quanto isso representa para os meus alunos, né? Se ter uma professora negra. Então, assim, é importante com que a gente também veja esse aspecto, né? De promover formas com que esses alunos eles permaneçam nesses ambientes que eles estão presentes e que por muito tempo, né, eles foram, digamos assim, exclusos, né? E não estou dizendo que estamos num momento perfeito, mas é também a gente pensar para além da sala de aula, né? Isso que eu gostaria de trazer. Eu acho que uma coisa que fica da fala de vocês duas é esse papel muito relevante e significativo do professor, que na verdade, assim, independente do material ser um material crítico ou não, né? Independente do contexto ser propício ou não, da recepção dos alunos ser positiva ou não, aquilo que a gente está trabalhando,
o professor tem um papel muito grande de problematizar e de trazer a criticidade para a sala de aula, né? Porque mesmo o material crítico, que a gente pode chamar de crítico, se o professor não trabalha ele de uma perspectiva crítica, ele deixa de ter significado. E o mesmo pro contrário, né? E uma coisa também que eu acho interessante, que apareceu na fala de vocês, é essa busca incessante pela preparação, pela reflexão, né, que o professor em si, ele também está sempre se construindo. E eu acho que isso é bem importante da gente deixar claro aqui, e pensar que uma pessoa, quando ela se vê como um educador crítico, isso não quer dizer que ela é uma pessoa crítica por inteira, como se fosse uma habilidade que a gente adquire, né? Agora eu sou crítica, e aí eu sou crítica em todos os meus contextos. Na verdade, não é uma habilidade finita, é algo que a gente constrói todos os dias, né? Que a gente está sempre em fase de construção. E aí, nesse sentido, se a gente pensar numa perspectiva histórica, e olhar para as nossas próprias narrativas, para as nossas próprias trajetórias, a gente consegue perceber momentos e experiências que vão nos trazendo esse tipo de percepção e vão mostrando outras perspectivas que antes a gente não tinha, entendimentos, né, que antes a gente não tinha. Então eu queria aproveitar essa reflexão e ouvir um pouquinho de vocês, qual é a trajetória que vocês têm enquanto mulheres negras educadoras críticas, enfim, dentro da educação, da sua vida até indo mais adiante, voltando mais ainda no passado. Vocês acreditam que vocês tiveram uma educação crítica que promovesse essa problematização de questões raciais? Ou não, né? Vocês podiam, então, falar um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram enquanto aprendizes, pensando também no ensino básico, né? Talvez até em especial no ensino básico, já que a gente está falando com muitos professores do ensino básico, e pensar como que essa perspectiva ela tem a ver com essa formação identitária pessoal de cada um. Pensando na minha vida, desde as minhas experiências, né, como aluna, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Confesso que hoje tendo todas as nomenclaturas, hoje sabendo como funciona toda a questão estrutural, racial, etc., eu estava tão imersa que eu reproduzia, né, discursos racistas, por exemplo, desde piadas racistas que eu também ria junto, não me sentia tão incomodada. É muito estranho falar isso, né? Mas enfim, a gente acaba, né? O racismo estrutural, ele é tão, a gente está tão imerso nele, né? Que até mesmo nós, os sujeitos, nesse caso, que sofrem, né? Com a questão discriminatória, a gente acaba reproduzindo, seja para a gente se salvar, no sentido, seja da gente salvar, não quero dizer aqui no sentido da gente não sofrer com aquilo, né? E a gente acaba compactuando, né? E também da questão quanto isso influenciou a minha autoestima, né? Eu tinha uma autoestima super baixa, né? Eu queria mudar minha aparência, enfim, todos esses aspectos. Eu alisava o cabelo, então todas essas questões assim, né, da questão de mudanças para que a gente seja aceita em determinados espaços, eu passei por tudo isso, né? Já na universidade, eu tinha muito a questão, e inclusive até hoje ela acaba batendo, a questão da síndrome do impostor, né? Da gente não saber, achar que não sabe, e sempre se colocar num espaço inferior, né? Então, com o tempo fui vendo, apesar de que, assim, estava imersa, né, nessas estruturas, mas também tinha algumas coisas que me incomodavam, principalmente com questão, por exemplo, a questão de gênero, né, que eu vivia em ambientes familiares, eu vivia nesses vários tipos, em vários ambientes, né, e com o tempo, claro, com leituras, né, e isso acabou surgindo na universidade, né, essas minhas leituras mais críticas, né, e eu fui entrando em contato com teorias de meu interesse, né, e foi despertando, e fui vendo que realmente que coisas que me incomodavam
anteriormente, elas tinham nome, né? Então, aí eu passei a me interessar pela análise crítica do discurso, que basicamente, né, trabalha com essa questão do poder do discurso perante a nossas práticas sociais, né, e como o discurso molda as estruturas, né, está totalmente ligado, né, à forma com que nós agimos, né, e aí fui, e também no mesmo tempo fui também lendo questões sobre feminismo. E até então, inclusive, acabei reproduzindo muitas questões do feminismo branco sem saber, né? E foi então aí que no doutorado eu passei a ter esse olhar mais sensibilizador, assim, digamos assim, e passei a ver coisas que me contemplavam, né? Não foi uma jornada, digamos assim, muito fácil, né? Porque até mesmo para eu me conhecer demorou muito tempo para eu chegar nessas leituras, né? Porque justamente a gente, como eu falei anteriormente, né, nós estamos em uma sociedade, em um sistema educacional totalmente pautado numa educação eurocentrista, né? Então, até chegar ali, inclusive enaltecer conhecimentos, por exemplo, da minha avó, da minha mãe, e perceber que elas são feministas também, isso demorou muito tempo, né? É muito interessante a gente pensar nisso, né? E assim como eu acredito que tem muitas pessoas, né, que não conseguem que não conseguem sair, né, dessa estrutura e perceber o quanto o conhecimento também ele é excludente, né? Então, hoje eu vendo com essa perspectiva, né, uma educadora crítica, para mim é uma libertação, né? Ela passou a ser uma libertação a partir de mim mesma, né, de eu me conhecer e saber minha posição na sociedade, e libertação e libertadora no sentido de que eu possa olhar para outros alunos de situações que eu passei, né, e poder promover essa conscientização a eles, né, promover essa transformação, né. Nem sempre haverá transformação na forma com que a gente acha que deveria ser, mas tocar nesses alunos para que, quem sabe, naquele momento ou mais para frente, eles tenham esse processo de conscientização e transformação que a gente tanto prega, né? Essa palavra é meio estranha, mas enfim, que a gente tanto deseja, né? Como uma sociedade mais justa, né? Como a gente vê, como a gente vislumbra, né? Como um educador crítico. Eu gostaria de pensar nessa questão de aprendiz do ensino básico, no momento que eu tive que refletir sobre essa questão. E voltar à memória, eu acho que é sempre uma questão importante, porque nos coloca a ver, né, que momento foi aquele que eu estava e como que eu podia me perceber dentro desse espaço como aprendiz, né, dentro do ensino básico, né? Então, eu não tive professoras e professores negros e negras, então nunca tive essa experiência. Estudei sempre em escolas públicas, estaduais, eram escolas muito boas, tanto a escola que eu fiz na educação do ensino fundamental quanto do ensino médio. No período que eu fazia a educação básica, era um período que foi antes das diretas já. Então, os materiais, né, eram muito mais eurocêntricos do que são agora, né? Não havia discussão crítica e que tinha a ver com aquele momento específico político que a gente teve no Brasil, né? E eu lembro que a gente não tinha, assim, possibilidade de
de reflexão crítica, de diálogo, de colocar opiniões. Por exemplo, raramente eram feitos trabalhos em grupos que a gente pudesse refletir sobre mesmo os temas ou as questões específicas dos conteúdos de cada disciplina. Isso não era feito, né? O quanto mais refletir sobre as questões de identidade racial. Então, sobre essas questões de identidade racial, eu sempre tive várias experiências dentro da própria escola que eram experiências de eu ser a única menina negra dentro de um espaço de alunos e alunas brancos e brancas, porque eu venho do sul do Brasil, né? Estudei sempre em escolas públicas, como eu mencionei, em Cascavel, que é uma região principalmente de descendentes de alemães, de descendentes de italianos, poloneses. Então, o contingente de pessoas negras nas escolas era um contingente muito reduzido, né? Então, eu tinha poucas pessoas que eram similares a mim dentro desses espaços, né? E dentro da minha casa, que eu acho que foi um lugar de extrema relevância, né, para essa questão de formação da minha identidade racial. Então, eu fui criada somente pela minha mãe, não cresci com a presença do meu pai, e percebendo a minha mãe, que era uma pessoa que tinha que trabalhar para sustentar 2 filhos, e as várias experiências que ela trazia do próprio trabalho dela, e que daí havia intersecção com raça, gênero e classe social, então eu fui, é claro que observando as experiências que ela trazia para casa, e a única forma de possibilidade minha de ascensão do ponto de vista de conhecimento e de ascensão social era pelo estudo. Não tinha outra possibilidade que não fosse pelo estudo, né? E dentro de casa a mãe sempre enfatizava, né, o quanto que eu era inteligente, que eu era bonita, que o quanto que eu podia fazer as coisas que eu quisesse fazer com as limitações que a gente tinha, é claro. E a partir das experiências que eu via que a minha mãe trazia para minha casa, aquilo embora experiências muito dolorosas e que tinham a ver com a questão de raça, de gênero e de classe social, foram questões que na realidade me impulsionaram para estudar, né? Então eu sempre estudei muito e visitava muito biblioteca, gostava muito de ler, e isso foi me ajudando. No entanto, a questão de refletir sobre essa questão racial de uma forma de que eu pudesse ver a minha identidade racial de forma positiva, né? Ela vinha na minha casa, mas as experiências que eu tinha na escola com relação à minha corporeidade, ela era sempre desfeita por parte dos meus colegas que estudavam comigo. E de alguma forma eu barrava aquelas experiências, né? Porque em casa eu encontrava esse refúgio, né? E daí, logo após de ter terminado a educação básica, eu fiz um ano, entre espera do vestibular, eu fiz um ano de inglês, e aquilo fez com que eu me apaixonasse pela língua inglesa e resolvesse fazer o curso de letras português e inglês. E na universidade, aí sim, eu tive um professor que eu sempre menciono o nome dele, e eu sempre falo para ele, que foi o Eurides Rosseto. Foi um professor de língua inglesa fantástico que a gente teve, que nós não refletíamos sobre as questões raciais e nem de gênero dentro de sala de aula. A gente refletia mais sobre as questões sociais, né? Nós estudávamos, por exemplo, Paulo Freire na aula de língua inglesa, né? Mas daí as questões raciais, elas vieram para mim, e que daí eu me aproximo do que a Litiane colocou, né? Foi já na questão do mestrado,
que daí no meu mestrado as minhas reflexões foi formação crítica de professores de língua inglesa, e daí já no meu doutorado eu já decidi que eu iria fazer sobre a questão racial, que eu fiz sobre a questão de formação de professores de língua inglesa, refletindo sobre identidades de raça, né, e analisando um pouco de documentos oficiais para o ensino de língua, vendo quanto que esses documentos oficiais propiciavam refletir sobre a questão racial. E dentro disso foi nesse momento que eu entrei em contato com a teoria racial crítica, né, e com o letramento crítico. E pensando na questão do letramento crítico foi o que chegou naquilo que eu faço hoje, né? Então hoje eu tenho escrito e tenho refletido e tenho pensado as minhas ações bastante dentro desse contexto de letramento racial crítico na formação de professores e professoras, né, de línguas, né, e que pensar essa questão do letramento racial crítico, ele vai além da questão de simplesmente pensar como é que a gente ensina os estudantes e as estudantes a se defenderem de uma questão de racismo, por exemplo, né? Ele chama as pessoas a pensarem como é que nós podemos ter ações, cada um de nós dentro do nosso local de atuação, como é que nós podemos ter ações para que de fato a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, né? E que todas as pessoas possam estar representadas. Então, se a gente for pensar hoje, né, no contexto brasileiro, a população brasileira, 56% dessa população são pessoas que se autodenominam pretas e pardas, né? No censo, que são as pessoas negras no contexto brasileiro. E daí pensar sobre essas questões de raça dentro da educação básica, ela é de extrema relevância, pois coloca nós como professores críticos e críticas que nos denominamos, né, como é que a gente considera esses 56% da população, que eles estejam em todos os lugares, nas nossas reflexões, nos materiais, nas discussões, como é que a gente, no momento de preparar as nossas aulas no início do ano, quando a gente pensa no planejamento, o quanto que a gente pede a opinião dos estudantes e das estudantes, o que eles gostariam de discutir dentro do contexto de sala de aula, que tem a ver com a realidade e as práticas sociais de cada um deles e delas, né? Então são essas questões importantes e certamente as experiências que eu tenho tido, né, por conta da minha experiência de trabalhar com prática de ensino e muitas vezes acompanhar o que as alunas da graduação do curso de letras têm feito. Então muitas das questões, quando são levadas essas discussões para a educação básica, os alunos e as alunas adoram, né? E eles se sentem muito mais engajados, porque eles sentem que o que eles vivenciam diariamente nas suas práticas cotidianas, muitos dos professores podem trazer para o contexto de sala de aula. Não é algo tão fácil nesse sentido, porque como a Litiane comentou, a questão de pensar uma educação crítica exige reflexão, né? Exige reflexão, exige engajamento, exige as pessoas quererem participar dessa reflexão crítica e que muitas vezes, por mais que você proponha essa reflexão crítica, nem sempre há um engajamento. Mas eu acredito que a gente tem que pensar nas pessoas que estão dispostas a se engajar e através daí criarmos uma corrente, né, de discussão e que mais e mais pessoas possam estar se engajando para que a gente possa ter questões de raça, gênero, classe, sexualidade, idade mais presente na educação básica do que esteve presente na minha história, por exemplo, e que eu vejo que se tivesse estado presente na minha história, teria colaborado muito e teria encurtado muitos caminhos, né?
Sim, exato. Eu acho que as duas falas, né, tanto da professora Aparecida quanto da professora Litiane, evidenciam, né, quando elas falam né, da sua experiência enquanto aprendizes, né, as duas falas evidenciam a importância de a gente tratar dessas questões em todos os níveis de ensino, né? E eu acho que isso está muito ligado a uma questão que a gente tem discutido nos episódios, que é, se nós queremos fazer se a gente quer que o nosso fazer pedagógico seja crítico, a gente precisa trabalhar com a realidade, né? A escola, ela não é a parte da realidade. E se a gente vive numa sociedade desigual, né? Uma sociedade racista, classista, enfim, machista, né? A gente precisa questionar essas questões se queremos efetivamente contribuir, né, e buscar a justiça social, que é o ponto principal de uma perspectiva crítica, né? Então eu queria ir um pouco mais nessa linha, né, e pensar, né, vocês falaram um pouco do papel da experiência enquanto aprendizes, eu queria estender um pouco a discussão sobre a prática pedagógica, né? Eu, por exemplo, atuo no ensino básico, técnico e tecnológico, e nas minhas turmas do ensino médio, mais especificamente, eu tento trabalhar questões sobre desigualdade racial. Então, tem algumas turmas, por exemplo, que os alunos eles leem uma biografia do Nelson Mandela, um livro curto, assim, com a biografia do Nelson Mandela, e a gente tenta discutir um pouco sobre o apartheid, né? Para depois tentar trazer isso para o contexto brasileiro, discutir relações raciais, questões raciais no contexto brasileiro, questionar o mito da democracia racial, né? E eu percebo, inclusive, que muitos alunos nesse processo, eles relatam, nem assim, talvez a maioria já ouviu falar do Mandela, mas muitos não conhecem muito a história da África do Sul, não conhecem com detalhes, né, a questão do apartheid, né? Então eu queria perguntar um pouco para a professora Litiane, né, enquanto pesquisadora negra que tem como foco questões de raça, né, no seu trabalho, o que você acha que o professor de qualquer disciplina, mas também o de línguas, né, deve levar em conta ao abordar raça em sala de aula, né? E qual que é a importância que isso pode ter para os alunos? Então, pensando nessa questão, a primeira coisa que me vem em mente é pensar a questão da construção do conhecimento, né? Que a construção do conhecimento e não transmissão do conhecimento, né? Ela é construída nesse diálogo entre professor e aluno. Então, quando a gente fala sobre questões de raça, principalmente numa sala diversificada, enfim, dá em conta as histórias dos alunos, né? Seria, então, o educador ter a sensibilidade de ouvir, né, aquela história, aquela questão, o que o aluno traz, né? E debater sobre, né? Ter, então, um olhar para essa prática social de cada aluno, né? De o que eles estão trazendo e o que você pode trabalhar, de que forma você pode trabalhar aquilo, né? De uma forma mais sensibilizada, né? É interessante também essa questão de dialogar com os outros conhecimentos, né? Justamente como você, professor Leonardo, trouxe, né? História, geografia, enfim, e sempre trazer para o contexto brasileiro no sentido que faça sentido para aquele aluno, né? Isso é bem importante, né? Essa questão falei da sensibilização do ouvir, debater sobre, ela também está ligada diretamente, inclusive, gosto muito da filósofa Djamila Ribeiro, né? Ela traz sobre a questão do lugar de fala, de que, por exemplo, você, professor branco, né? Você não vai ensinar o aluno, um negro, por exemplo, um aluno negro, o que é racismo, né? Mas, assim, você irá proporcionar maneiras com que esse aluno chegue, que é o que, por exemplo, o exemplo no meu caso de vida, né? Que eu não tive, né? Eu nem comentei isso, mas assim, eu também não tive professores que debatiam essas questões, né? Gostaria muito que tivesse, por exemplo, né? Então proporcionar maneiras com que esses alunos cheguem a essa conscientização, né? A conscientização das coisas que acontecem consigo, né? E então poder nomeá-las, né?
ele pode muito bem dizer que não é racismo, mas ele sabe que é racismo porque ele sofre isso, né? Então, é a questão do refletir sobre o seu local de atuação mesmo, né? E, principalmente, qual é a importância, então, de trazer essa questão do racismo, né? A questão da raça, enfim, em diálogo com gênero, enfim, né? Que existe conhecimento reproduzido por mulheres negras e homens negros, né? E então ajuda a desconstruir determinados estereótipos, né? Porque se tem muito estereótipo de que não existem, até mesmo se você pensar, né? Quantos professores negros você já teve? Quantos livros de autores ou autoras negras vocês já leram, né? Então mostrar que há outras construções de conhecimento, nem outras, né? Que há diversas construções de conhecimento, não só aquelas que são trazidas pelo currículo, enfim, como eu já falei, que tem a tendência, né, de ser eurocentrado. E principalmente quando eu penso, voltando para a questão dos materiais, né, que é utilizado na sala de aula, é sempre esse olhar para a representação. É muito importante trabalhar com representação, né? Ver o que está sendo representado, questionar o que está sendo representado, porque eu não tive, né, como a professora Aparecida falou, eu também nunca tive uma professora ou um professor negro, só tive professores brancos. Também venho do contexto do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, e aí eu fico pensando, né, eu sempre quis, não foi sempre que eu quis ser professora, mas talvez eu já tivesse despertado isso antes se eu tivesse algum tipo de representação, né? Seja na prática em si, né, ter um professor, ou seja, através das leituras, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente deve sensibilizar, né, deve olhar nesse sentido, né, da questão da construção ali, né, no momento da construção. E não pensar numa transmissão também, numa imposição, né? Bem, eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. A gente está falando de interseccionalidade pensando no ensino, mas a gente não pode ignorar também que a gente está vivendo um contexto muito específico, né, da pandemia, e esse contexto ele está afetando toda a nossa vida, inclusive a educação. Então eu queria trazer alguns dados aqui para a gente poder refletir um pouquinho e aí fazer a minha pergunta. Então, uma coisa que a gente não pode ignorar é que com a pandemia, a perda de empregos decorrente da crise, ela tem afetado especialmente as mulheres negras. E um dos motivos para isso se dá pelo fato que no Brasil, mais de 90% dos trabalhadores domésticos, que são consequentemente, normalmente mais vulneráveis economicamente na crise, né? Eles são mulheres. E desse número, mais de 70% são negros. Então, isso indica o quê? Que existe uma maior precariedade do emprego para a mulher negra. Além disso, existe também a questão da situação de sobrecarga que muitas mulheres vivenciam, né? O ser mulher, e agora, na situação de trabalho remoto, a gente está acumulando trabalho, acumulando serviço doméstico, o cuidado com filhos, a carga mental, né? Então a famosa jornada tripla, né? Também é uma questão que está muito em voga e sendo agravada agora durante a pandemia. Outra questão também que está acontecendo é o agravamento da situação da violência doméstica, né? Então, se a gente for considerar os efeitos da quarentena forçada, a gente tem a situação da violência doméstica, da qual a maioria das vítimas são mulheres, né? Inclusive, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos constatou que houve um aumento de quase 9% nas denúncias realizadas no Disque 180, sendo que no estado de São Paulo, por exemplo, os casos de feminicídio aumentaram 46%, 46,2%, na verdade. E no estado do Rio de Janeiro, para trazer outro exemplo, houve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica. E a gente também não pode ignorar os efeitos gravíssimos do coronavírus para as populações periféricas, né? Sendo que a maioria são negros aqui no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério de Saúde, da Saúde do Brasil,
os negros são o único grupo racial com porcentagem de óbito maior do que a porcentagem de internações pela Covid-19. Então, é também necessário considerar, outro dado que eu gostaria de trazer, a precariedade do atendimento público de saúde, da qual essas pessoas dependem, né? Pessoas que estão em situação econômica vulnerável e, de novo, na sua maioria são negras, dependendo desse sistema público de saúde, que muitas vezes é precário, consequentemente, sem ter esse acesso a um tratamento de saúde prévio adequado, essas pessoas elas vão estar ainda mais vulneráveis ao impacto de uma doença, como, por exemplo, a doença causada pelo coronavírus. Então, aqui eu trouxe diversos dados para a gente pensar utilizando essa perspectiva interseccional e tentar compreender como que a gente pode utilizar essa perspectiva para agir e entender a pandemia. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Aparecida, como que a perspectiva interseccional informa esse nosso entendimento, né, do contexto que a gente está vivendo, e se a gente for trazer de novo para a questão do ensino, como que informa essa relação ensino e pandemia, né, porque também a educação tem sofrido diversas transformações por causa da pandemia. O que você trouxe, esses dados, eu acho que são de extrema relevância e importância para a gente entender essas estatísticas que estão mostradas e que você acabou de ler, né? Então, essas estatísticas, elas mostram que elas estão diretamente ligadas com a questão de informações que poderiam chegar às pessoas, né? E que tem a ver com políticas públicas, né? E que demonstra por que a gente chegou nessa situação. Então, quando a gente pensa na mulher negra, pobre, que está passando por essas maior experiência e exposição à violência, por exemplo, falta de emprego, jornadas triplas de trabalho, né? E que tem a ver com a questão de políticas públicas, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas no Brasil, para quem que são dirigidas as políticas públicas, né? E quem faz as políticas públicas, né? Então, quando a gente pensa em quem faz as políticas públicas, nós temos que pensar, essas pessoas têm conhecimento de que, por exemplo, né, as estatísticas no Brasil, que foram algumas delas você trouxe aqui, né, que as pessoas que são mais impactadas, né, com relação a acesso à educação, são as pessoas negras. Com acesso à saúde, são as pessoas negras. E isso mostra que com o Covid-19, são as pessoas negras que estão vindo mais a óbito do que as outras pessoas, né? E daí, com relação à questão de acesso a emprego, como você trouxe nas estatísticas, também demonstra que as mulheres negras têm sido as pessoas que têm sido mais impactadas. E com relação à moradia, quando a gente vai ver na questão de possibilitar que essas pessoas tenham acesso a um tratamento de saúde adequado, a gente tem que considerar o local da moradia dessas pessoas também, e que a gente sabe que com relação ao local de moradia são locais que são mais precarizados, né? E daí, pensando na situação do Brasil, nós precisamos pensar em políticas públicas que elas venham a atender de fato a essa população. E para isso nós precisamos de pessoas que fazem políticas públicas que tenham conhecimento da real situação da população brasileira, né? E quando nós vamos ver, por exemplo, quem são as pessoas que estão em cargos de poder em todos os segmentos da nossa sociedade, a gente vai ver que são homens brancos, por exemplo, né? E isso é claro que tem um impacto no formato que as políticas públicas são feitas. Isso não quer dizer que se nós tivéssemos uma população que ela estivesse em todos os segmentos sociais, né,
a população, esse 56% da população brasileira que é negra, se ela tivesse em todos esses segmentos sociais, ela traria uma experiência vivenciada de vida e poderia também colaborar para que essas situações, né, de violência contra a mulher negra, de a questão de emprego precário, de falta de educação, por exemplo, falta de educação no sentido de não serem educadas, mas falta de terem acesso à educação com que permita que elas tenham acesso às políticas públicas, por exemplo, né? E daí nós temos que pensar na sociedade como um todo, né? Como é que nós podemos e quanto que a gente consegue se sensibilizar a população como um todo de entender que o problema não é um problema só da população negra e pobre e da mulher, nesse caso, como você trouxe as estatísticas, que ela está sendo mais impactada, né? É um problema de toda a população brasileira, né? Por quê? Porque nós fazemos parte de um local chamado Brasil, né? E que todas as pessoas têm que se sentir sensibilizadas para que nós todos tenhamos uma educação mais inclusiva, que nós tenhamos mais acesso à saúde, mais acesso ao emprego, mais acesso à moradia digna, por exemplo, né? E daí, uma educação que traga essa reflexão crítica, com essa perspectiva interseccional, ela pode dar essa dimensão de fazer com que todos trabalhem colaborativamente, né? Então, nós temos hoje, na nossa sociedade, que o branco é visto como norma, né? O branco é visto como norma, a gente pode ver a norma da maior parte da população branca sendo representada em material didático, a maior parte da população branca sendo representada em novelas, telenovelas, em outros segmentos da sociedade, né? E daí essa população branca, né, que acaba sendo a população que é visto como norma, nós temos que pensar esses privilégios, né, que algumas pessoas têm e que outras pessoas não têm, e que esse privilégio maior acaba sendo para a população branca. Então, o quanto que as pessoas estão dispostas a pensar nesse racismo que ele é estruturado e que ele está em todos os lugares que as pessoas circulam, ele está estruturado. E essas estatísticas demonstram isso, né? O quanto que a nossa sociedade, o racismo é estruturado, né? E daí, pensando nessa questão do racismo estruturado, e pensando na questão de que tudo o que ocorre, a questão da racialização ela tem um impacto, então nós temos que pensar, a sociedade brasileira tem que se ver que a população branca também é racializada, porque quando nós pensamos em falar sobre a questão de raça, geralmente se remete à população negra, né? Então todos nós somos racializados, sejamos nós negros, pretos e pardos, de acordo com o censo, sejamos nós indígenas, sejamos nós brancos, que são os eurodescendentes, sejamos nós os amarelos, de acordo com o censo, que são os asiáticos, né? Então, todos nós somos racializados. Agora, dependendo desse lugar de atuação e esse lugar de que esses corpos estão, eles têm tratamentos diferenciados, né? E nesse momento específico dessa pandemia, desse Covid, então a gente percebe quem é essa população que é impactada, né? E que vem interseccionada com a questão de raça, classe, gênero, sexualidade, idade, por exemplo, né? E daí a pergunta que nós poderíamos pensar é: será que se isso tudo, essa estatística desses dados, estivesse ocorrendo com a população branca de classe média alta, nós teríamos esse mesmo agir da sociedade? Como é que a sociedade agiria, por exemplo, se fosse a população branca, classe média alta, que estivesse sendo impactada da mesma forma que a população negra está sendo impactada no Brasil, né? Então tem a ver com uma questão de privilégio, né?
e de impacto de pensar a questão de racialização, mas pensar a racialização dentro da perspectiva da população negra e o quanto que a população negra vem sendo impactada. E o quanto que nós estamos dispostos, né, a interagir para que essa população não passe por essas experiências e que nós tenhamos, de fato, uma sociedade que seja equitativa. E equitativa, quando eu falo aqui, é no sentido de que as questões de direitos, elas são repartidas de forma equitativa, que todos tenham as mesmas possibilidades e os mesmos acessos, né? Então, nesse sentido, a perspectiva interseccional, quando trabalhada dentro do contexto da educação básica, da universidade, de formação de professores e de formação de profissionais de todas as áreas do conhecimento, colaboraria para que a sociedade estivesse nesse momento abraçando todas e todas que estão passando por essa experiência e não permitisse que essa experiência estivesse ocorrendo, né? Então é nesse sentido que eu acho que uma perspectiva interseccional crítica pode colaborar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais inclusiva, né? Ótimo, eu acho que fica bem evidente, né, nas falas das professoras como que a perspectiva interseccional, né, um olhar interseccional, ele é imprescindível para a gente entender não só o contexto da pandemia, né, mas também para a gente pensar numa educação e numa prática pedagógica que possa ser efetivamente transformadora e contribuir com a justiça social. Então, para finalizar, gostaria de agradecer muitíssimo às professoras pela participação, foi muito importante vocês compartilharem as suas práticas pedagógicas, as suas práticas enquanto pesquisadoras e as suas reflexões também sobre todo esse contexto que estamos vivendo. Então, obrigado, Aparecida, obrigado, Litiane. Obrigada, Aparecida, obrigada, Litiane. Obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês, né, e de poder estar aqui nesse projeto tão importante que vocês fazem parte. Então, agradeço muito, Priscila, Leonardo, Litiane, foi ótimo escutar as suas reflexões também e poder dialogar com você. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. Sucesso nesse projeto de vocês. Agradeço, então, o convite novamente. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. A professora Aparecida, eu admiro muito seu trabalho e estou muito contente de ter participado nesse projeto com você. Obrigada, Priscila, obrigada, Leonardo. Também desejo sucesso para esse projeto que, como a professora Aparecida falou, é muito importante. Obrigada. Bom, e a gente também quer ouvir os professores que nos ouvem, né? Ou os profissionais da educação que estão ouvindo o nosso podcast. Então, a gente quer convidar vocês também para escreverem, entrarem em contato com a gente, trazendo seus relatos de experiência, suas opiniões, dúvidas, sugestões, né? O feedback de vocês é muito importante. Então, vou deixar aqui o e-mail. Para entrar em contato com a gente, vocês podem escrever para contato.ensinocritico@gmail.com. Repetindo, então, contato.ensinocritico@gmail.com. O feedback de todos vai ser muito bem-vindo. Então fica aqui meu muito obrigado e até mais, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.